Boa noite, Ricardo. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bom? Você me escuta bem aí? Tudo certo? Estou escutando bem. E você? Tudo bem. Tudo ok? A tela também, né? Sim, estamos lado a lado, né? Sim. Sim, estamos ao vivo, aliás. Estamos live aí em 44 segundos a partir de agora. Então, nós estamos aqui, né, para conversar um pouco sobre geografia, sobre o que está acontecendo no mundo e nas nossas cidades brasileiras, né? Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. E vamos conversar um pouco sobre a condição das nossas cidades brasileiras. Eu estou aqui com o meu amigo, o Rodrigo Altair, que é mestre em Geografia pela USP e doutorando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Rodrigo, o que você tem a nos dizer sobre a questão das cidades, ou mesmo, primeiramente, talvez você possa falar da metrópole de São Paulo, que é onde você mora, né? Diante desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. Sim. Como você bem falou, né, Ricardo? Eu acho que falar em cidades no Brasil envolve uma pluralidade, né? Porque nós temos desde as grandes metrópoles, né? As metrópoles globais, vamos assim dizer, né? No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, nós temos cidades médias e também nós temos as pequenas cidades. Então, cada uma dentro das suas especificidades, cada um com os seus problemas. Entretanto, eu acho que alguns problemas, eles são comuns às cidades, independente da dimensão dessas cidades, independente da população, são as desigualdades socioterritoriais, né, que a gente está presenciando durante esse contexto de pandemia, e que é um grande problema, inclusive para a questão do isolamento social, que nós vimos que boa parte da população, principalmente a população mais vulnerável, a população mais pobre, no caso aqui de São Paulo, né, onde eu vivo, foi uma população duramente atingida justamente pela incapacidade de poder fazer esse distanciamento social por diversas questões, por questões de natureza econômica e por questões também da própria maneira como a cidade se constitui, da própria maneira como a habitação se constitui. As pessoas vivem em espaços pequenos, em espaços que elas compartilham com famílias extensas, não tendo a condição de fazer o isolamento de uma forma adequada, de uma forma devida. Então, por exemplo, uma das maiores favelas que nós temos aqui em São Paulo, que é a favela de Paraisópolis, algumas famílias estavam tendo que deixar as suas próprias casas, principalmente pessoas que estavam infectadas pela Covid-19, e ter que se deslocar para locais de acolhimento, porque elas não poderiam ficar no mesmo espaço, dada a incapacidade de acolhimento da casa, né, a dimensão da casa. Então, eu acho que esse cenário, ele acaba sendo extensivo de diversas formas. Tanto é um problema das grandes cidades, é um problema das metrópoles, mas nas cidades médias e nas cidades pequenas ele também se evidencia. Talvez de uma forma tão aguda, mas de outras formas, como, por exemplo, a falta de acesso a saneamento básico, a falta de acesso a uma infraestrutura mínima, que propicie condições de salubridade para que essa população, num contexto como esse, possa se precaver, possa se resguardar, né? E isso é muito grave. Isso evidenciou, assim, eu acho que a pandemia, ela traz algo que nós já sabíamos, algo que nós já tínhamos uma dimensão acerca disso, mas ela imprimiu uma dimensão concreta do problema, né? Sim. Uma questão que eu penso que essa pandemia colocou para nós é a questão da aglomeração, né? O sentido das cidades que em si elas aglomeram muita gente, né? Principalmente as metrópoles. Então, essa aglomeração de pessoas, seja no transporte público, seja nas residências ou nos bairros, nas periferias, eu acho que isso é um problema maior que as metrópoles brasileiras enfrentam, né? De maneira geral, você tem uma classe média que tem uma residência,
confortável, enfim, né, com uma certa maior dignidade, e essa classe média, de maneira geral, consegue fazer um isolamento social, tem a oportunidade de fazer esse isolamento social, né? Tem automóvel, tem mais recursos. O problema é essa classe mais baixa, né? A classe trabalhadora mesmo, que tem que sobreviver dia a dia, né? E nas metrópoles, eu acho que o problema mesmo é a aglomeração, quer dizer, praticamente em vários lugares, que diferencia de cidades, muitas vezes, médias ou pequenas. Estou pensando mais no interior do estado de São Paulo, né? Quando falo de cidade. Então, enfim, eu acho que esse que é o dilema que se coloca, né? Quem é que Sim. pode realmente fazer o isolamento social no Brasil, Sim. né? Sim. E pensar também que eu acho que num contexto de pós-pandemia, eu acho que tudo que a gente coloque aqui, tentando vislumbrar um cenário, tentando imaginar coisas, eu acho que talvez não seria adequado. Mas alguns elementos, assim, eles são fundamentais, do que, por exemplo, a maneira de estruturação do trabalho, os deslocamentos pelas cidades, né? Assim, nós vimos que, eu acho que essa possibilidade que nós estamos tendo, essa possibilidade informacional por meio das redes, certamente ela vai implicar em mudanças significativas na maneira como as pessoas trabalham, na maneira como as pessoas interagem, né? Então, aquelas necessidades do encontro presencial para reuniões, tal, talvez, num primeiro momento, não, porque nós estamos há 3 meses aí em isolamento social, reclusos, tal, as pessoas não estão ansiosas, né, angustiadas de ficarem trancadas dentro das suas casas, então acho que num primeiro momento não. Mas, posteriormente, eu acho que essas formas de trabalho, elas vão começar a ser implementadas de maneira muito mais verticalizada do que até então a gente já estava presenciando, né? Isso tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, né? Se a gente for pensar no deslocamento, transportes de massa, né, que são insuficientes, são precários, nas metrópoles, né, sobretudo, isso, eu acho que seria positivo na questão de evitar aglomerações, de desafogar um pouco o trânsito, etc. Entretanto, nós temos outros aspectos também que são negativos, né? Porque na medida em que essas possibilidades técnicas elas invadem o nosso lar, talvez há um perigo muito grande de nós não termos a separação entre horário de trabalho e horário de lazer. Então, o trabalho ele começa a tomar todas as dimensões que eram dimensões privadas, acabam sendo invadidas pela questão do trabalho. Isso é um risco também que se corre, né? Então, a sensação, muitas pessoas já disseram isso durante a pandemia, que tiveram a sensação de que estão trabalhando muito mais, sobretudo professores, né, estão tendo uma carga de trabalho, uma demanda de trabalho muito maior em função desse trabalho virtualizado, né, que exige preparação, que exige uma série de atributos que nós não estávamos acostumados, né, estamos nos adaptando a essa nova realidade. Então, nesse sentido, eu acho que essa virtualização, ela tem esses aspectos positivos, as questões ambientais também, emissão de gases na atmosfera, etc., na medida em que as pessoas não têm tanto a necessidade do deslocamento, né, para realizar os seus trabalhos e que, eventualmente, parte desses trabalhos possam vir a ser desenvolvidos de forma virtual, alguns aspectos podem ser benéficos, né? Entretanto, há riscos também que não podem deixar de ser considerados. A questão das tecnologias, né, dessa virtualização do mundo, uma coisa que se coloca junto com a nossa, no Brasil, com a nossa enorme desigualdade espacial, é a questão do acesso, né? Que lugares, que cidades, que bairros têm acesso a essa tecnologia, né? A essas redes virtuais, não é? Sim. Porque se você pensar numa comunidade ou mesmo numa favela, por exemplo, você não tem nem qualidade de água, né?
Você tem, às vezes, falta de água, você não tem saneamento básico. E a gente está diante de uma crise sanitária, né? Aliás, de várias crises, né? Aqui no Brasil, a gente pode dizer que a gente tem a emergência, né? Uma situação de várias crises ao mesmo tempo. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise social e, de maneira evidenciada, agora essa crise sanitária. Então, se numa favela, se numa comunidade, você não tem nem acesso à água, né, ou nem um saneamento básico, o que dizer do acesso às tecnologias, não é? Sim. Então, esse é um problema muito sério, inclusive, que a gente tem visto na educação, né? Quem é que realmente pode estudar pelo computador, enfim, usando a internet, na nossa sociedade que é tão desigual, né? Sim. Então, e outra coisa, existem cidades, né? O que é uma cidade no interior do Maranhão e o que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. São realidades diferentes, né, também. Sim. Então, acho que essa questão do acesso à tecnologia é uma questão que está posta de maneira muito intensa, né? Sim. E também é parte do... Só para concluir, agora com relação a esse uso das tecnologias, né, o professor Milton Santos, geógrafo, né, professor da USP, que foi meu professor, ele dizia muito que nós, geógrafos, deveríamos aprender a usar essas tecnologias a nosso favor, a favor de uma sociedade, de uma cidade, de um mundo melhor. Né? E que, enfim, fazer um outro uso dessas tecnologias que estão hoje, de certa maneira, ao alcance. Né? Não de todos, mas de uma parte da população. Né? Sim. Então, o capitalismo ele incorporou, né, esse elemento tecnológico. Aliás, ele é concebido justamente com essa função, né, de formas de viabilização e de aceleração da acumulação capitalista, né? Tanto que a densidade das redes, essa capilaridade da inserção das redes, ela é mais densa em áreas de interesse, né? Então, quando você fala nessa desigualdade, ela está diretamente correlacionada. Por que existe essa desigualdade tecnológica, né? A desigualdade no acesso às redes? Porque determinadas áreas do planeta não são áreas de interesse ainda, não estão permeadas aí não são áreas de interesse da acumulação. Então, por isso elas não precisam ser tão densificadas aí com o elemento tecnológico, né? Que é o braço da acumulação desse período técnico, científico, informacional, como o Milton colocava, né? Sim. E esse meio técnico, científico, informacional, que ele falava que é a cara da globalização, e aonde a globalização, ou esse capitalismo mundializado, financeiro, se realiza, ele não está implantado em todo o território nacional. Né? Eu acho que um problema sério do Brasil é que boa parte da população brasileira e boa parte das cidades brasileiras não estão, de fato, incluídas na globalização no sentido de ter um meio técnico científico e informacional. Né? Nem todos os lugares, nem todas as cidades, e nem toda a população é interessante para o capitalismo, para a globalização. Eles têm as cidades, os lugares e uma boa parte da população, se não estão excluídas desse processo, elas estão muito precariamente incluídas. Não é? Eu acho que um problema seríssimo do Brasil é que se nós vivemos no mundo da mundialização do capital, e se é desejo desse país se desenvolver dentro de um sistema capitalista, eu acho que o que se tem que pensar é a inclusão total do território nesse sistema. Né? Não pedaços do território, não apenas parcelas minoritárias da sociedade devem ser incluídas, né, nesse processo de globalização. Acho que precisava ter um exercício de pensamento político de integrar todo o território nacional
a essa sociedade desenvolvida capitalista, como fez o Japão. O Japão integrou todo o território japonês e toda a população nesse modelo de sociedade. Né? Sim. Aqui não. Aqui muita gente não importa. Muitos lugares não importam. Né? E aí a gente está vendo todo esse sofrimento que está sendo de boa parcela da população do território brasileiro com relação à pandemia. Né? Sim. Mas quando você fala, por exemplo, nessa integração, ela é meio que contrária àquilo que é a natureza do capitalismo, né? Porque o Milton, ele coloca, antes do desenvolvimento da ideia de espaço geográfico na natureza do espaço, né, o livro lá de 1996, enquanto um sistema indissociável de objetos, um sistema indissociável de ações, ele trazia nas obras dele anteriores uma coisa que é muito interessante, que eu gosto muito de uma definição de espaço geográfico, que ele colocava que o espaço geográfico ele é uma acumulação desigual de tempos. Né? Então, se a gente pensar dentro disso que você está colocando, de uma uniformização do território com a mesma densidade tecnológica, com a mesma densidade informacional, seria assim como uma horizontalização de relações capitalistas absolutas, sendo que a dinâmica da acumulação capitalista, ela pressupõe que hajam lugares a serem explorados, para que os lugares exploradores, vamos assim colocar, se sustentem. A base é essa, né? A base é a desigualdade. A base da acumulação capitalista, ela se dá com face nessa desigualdade, né? Então, por exemplo, os países centrais, como os Estados Unidos, os países da Europa Central, o próprio Japão, eles se constituíram com base também na desigualdade de outros territórios, de outros países, né? Então, eu acho que é da natureza capitalista esse movimento, né? A acumulação capitalista, ela se dá de várias formas. E o que a gente está observando agora também é a coexistência de relações que estão inseridas dentro dessa acumulação capitalista, mas que elas se remetem e que elas são análogas a outros momentos históricos. Então, por exemplo, a superexploração do trabalho, é aquilo que o pessoal como a quase escravização dos trabalhadores, ela faz parte desse momento dessa acumulação. Então, existem diversos tipos de trabalho que coexistem, né, para a estruturação sistêmica, assim como essa desigualdade territorial, essa desigualdade entre as cidades, ela é benéfica, né, ela é estruturante para que as condições da acumulação possam se estabelecer. Sim, claro, né, para a Europa ser o que a Europa é hoje, né, precisou ter toda uma exploração do continente africano, né? Mesmo aqui da América Latina. Né? Então, sempre nesse modelo de sociedade, ou de mundo, sempre se tem que ter exploração ao máximo de outros territórios para manutenção e acumulação de riqueza em outros territórios. Mas a questão que eu coloco é o seguinte: é evidente que eu, enquanto pessoa que estuda, né, a gente precisa entender qual é a direção que nós queremos para o Brasil. Né? É evidente que eu penso em ter um país, né, muito mais com ênfase social, né? Ou seja, numa dignidade de vida para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. É evidente que o meu pensamento é isso. A proposta até de construir uma coisa para além do que foi o modelo de sociedade socialista e que foi a sociedade capitalista. Ou seja, a gente pensar e imaginar, fazer o exercício da imaginação de uma sociedade muito melhor do que essa, né? No sentido de valorizar todas as vidas, que todas as vidas importem, né? Sejam respeitadas nessa sociedade. Porém, né, a gente tem hoje um projeto de país que é uma internacionalização do território, uma privatização do território,
uma supervalorização numa economia neoliberal, né, que não se importa com a população mais fragilizada do nosso território. Então, hoje a gente tem esse tipo de norte, né, enquanto os nossos governantes têm no território, que é um norte, uma leitura de Brasil que eu acho, eu discordo completamente, né? Porém, se nós precisamos pensar que tipo de Brasil se quer. E aí, que Brasil é esse? Eu desejaria um Brasil com um olhar mais social, no sentido da palavra, de valorização da vida, de dignidade de vida para todos. Mas, se o capitalismo está aí, se a mundialização do capital está aí, que tipo de país nós podemos construir? Teríamos que pensar num país que tentasse, mais uma vez, como eu falo, eu sei que tem uma contradição posta aí, que você tem que explorar outros lugares para poder desenvolver outras partes do território, mas a gente precisava ter um país que, como eu falei, que tentasse, de alguma maneira, incluir a maior parte dos brasileiros, né, nessa sociedade. Incluir a maior parte do território. O Milton fala uma coisa interessante, da psicoesfera e da tecnosfera. Né? A tecnosfera ligada muito mais a essas tecnologias, a esse meio técnico, científico e informacional. Né? Porém, todo o território está ligado a uma psicoesfera, porque até a Amazônia ela está sendo pensada dentro desse mundo, desse pensamento técnico neoliberal. Né? Então, mas no sentido de como preservar a Amazônia, mas integrar a Amazônia de uma maneira mais que se preserve as florestas, por exemplo. Né? Quando eu falo do Japão, o Japão está completamente interligado por ferrovias, por pontes, são ilhas que estão completamente interligadas. E toda a população de Minas Gerais foi integrada nesse projeto. Né? Lá não se tem uma grande desigualdade espacial como se tem no Brasil. Então, a gente tem que pensar um projeto de Brasil que tente, se seguirmos nesse modelo capitalista, nós temos que tentar pensar, fazer o exercício de integrar o Brasil, o território, as cidades, enfim, a maior parte da população nesse sistema. Eu acho que o presidente Lula, quando ele fez aquela aliança entre capital e trabalho, né, de alguma maneira ele estava tentando fazer isso. Quando ele começou a construir universidades no Nordeste, no Norte do país, levar o conhecimento formal para essas outras regiões do território nacional e tirar a concentração no eixo Rio-São Paulo, o presidente Lula estava tentando fazer isso. Né? Era uma tentativa de integração do território nacional. Muito, aliás, via consumo também, né? Fazer com que as famílias pudessem ingressar nessa sociedade de consumo. E a crítica era que a integração estava se dando muito mais pelo consumo do que pela cidadania, né? Então, enfim, foi um caminho que o presidente Lula tentou adotar, né? E que é muito mais interessante do que o atual governo, né? Que não tem compromisso nenhum com o território brasileiro e nem com a população mais carente, mais fragilizada do território nacional, e muito menos com as cidades mas também que tem mais carências, mais necessidades, né? Sim. Eu acho que o grande problema que está posto agora, que essa pandemia, ela vem acentuar uma crise, que é uma crise que já vinha ocorrendo, né? Não é uma crise que iniciou agora, mas é uma crise que se inicia desde lá de 2008, enfim, o capitalismo veio tentando se recuperar, né, ao longo desses anos, em alguns lugares de forma um pouco mais exitosa, em outros não.
E o que nós estamos vendo é uma situação bastante problemática, porque eu acho que a crise da pandemia, né, da Covid-19, ela está imprimindo o quê? Pensando agora aqui no Brasil, no fechamento de vários negócios pequenos, os pequenos negócios, né, que são geradores de emprego e que não estão conseguindo resistir a esse período de pandemia. E aí, o que isso é mais problemático? Na medida em que esses negócios eles são afetados, a gente corre um sério risco de um movimento de centralização do capital. Ou seja, corre-se o risco ainda de nós estarmos cada vez mais reféns das grandes corporações, dos grandes monopólios, né, dos oligopólios aí, né, em todos os setores, em todos os setores. Então, essa centralização do capital, ela é absolutamente nociva, né, ela é absolutamente nociva. E, num contexto pós-pandemia, pode ser que essa seja a situação que venha a ser posta, né? Agora, um outro aspecto que é importante destacar é que eu acho que esse modelo de sociedade, esse modelo de socioeconômico, né, que nós estamos vivenciando, eu acho que ele já aparenta um certo esgotamento em diversos setores, né, pela eclosão da violência, pelas desigualdades socioterritoriais, pela urbanização, diversos aspectos evidenciam assim que este modelo ele já deu, ele já não funciona mais. Então eu acho que se o capitalismo ele quer seguir adiante, eu acho que se ele quer tomar mais algum fôlego, inevitavelmente ele vai ter que partir de um pressuposto de uma distribuição de renda, vai ter que abrir a mão, né? O capitalismo vai ter que começar a abrir um pouco a mão a não querer ser tão concentrador, ser tão acumulador e começar a fazer uma certa distribuição de renda para inserir essas parcelas que estão segregadas. Ou então a gente vai caminhar para uma situação muito grave, uma situação de colapso, né, de colapso social, em função de um sistema que não consegue oferecer as mínimas condições de dignidade para uma parcela significativa da população mundial, né? Não apenas da população brasileira, mas da população mundial. Então, acho que o paradigma ele vai ter que ser revisto, né? Eu acho que pelas condições que vão se objetivar mesmo. Sim, acho que uma coisa é a gente tentar fazer um exercício de propor a superação do capitalismo desse modelo. Esse é um exercício. O professor Armen Mamigonian, lá do Laboplan, do Departamento de Geografia, do qual a gente também fez alguns cursos, assistimos algumas palestras com ele, sempre fala no sentido de que esse exercício de superação do capitalismo, de pensar um outro tipo de mundo, ele está posto enquanto horizonte para nós. Mas o que é que nós temos que fazer agora, na situação de hoje? Que Brasil nós queremos? É uma coisa que eles sempre colocavam, né? Então, e aí eu falo como geógrafo e até me esqueci de me apresentar, que eu também fiz o doutorado em Geografia Humana lá na USP. A minha posição, nesse momento, é que o que aconteceu pós Segunda Guerra Mundial? Um fortalecimento do estado do bem-estar social. Né? E o que essa pandemia está mostrando? Está mostrando, né, a pandemia grave, é que nós temos que voltar de novo, se nós vamos ficar nesse sistema do capitalismo, né, nós temos que pensar num estado do bem-estar social forte, né? O que é completamente contrário ao que esse governo que está no poder está fazendo, porque esse governo que está no poder, ele quer o desmantelamento do estado do bem-estar social, né? Inclusive, essa é a lógica dele. A pandemia veio e causou um impacto. Por quê? Porque se nós tivéssemos um estado do bem-estar social mais forte, estaríamos conseguindo enfrentar essa pandemia de maneira muito mais coerente, teríamos condições para enfrentar essa pandemia, né? Porém, o que do meu ponto de vista, fica claro, né? Mais uma vez reforço, novamente,
principalmente aqui no Brasil, né, um fortalecimento, a gente estava, os políticos, os intelectuais, e mesmo as pessoas precisam entender a necessidade de se ter um estado de bem-estar social forte, ou seja, um estado que valorize a sua população, né, que realmente, como eu falei, consiga incluir a maior parte da população numa educação de qualidade, para a gente ter cidadania de verdade, que o professor Milton Santos falava que no Brasil, lá no livro de 1989, 87, O Espaço do Cidadão, ele dizia que no Brasil não existem cidadãos, o que existem são a classe média quer ser classe consumidora, né? Quer ser, aos pobres é negada a cidadania, porque não tem trabalho digno, não tem moradia digna, não tem educação de qualidade, não tem saúde de qualidade. Então, como que a população pobre teria condições de realmente chegar numa cidadania? Então, é isso. A gente um Brasil que tem um Estado que realmente se preocupe com a sua população, que se preocupe com o seu território, e aí que também tome posse dos seus bens, das suas empresas, das suas riquezas, né, como o petróleo, como os recursos minerais, né, que não saia privatizando tudo para empresas multinacionais com sede em outros países. Então, teríamos que ter essa valorização do território, né, do nosso território nacional, pensar nisso, né. Acho que a questão do SUS... Foi claro? Oi? Foi claro o meu pensamento? Sim, sim. Eu acho que a questão do SUS ela é bem emblemática, né? Porque o que seria de nós sem um sistema, né, único de saúde como o SUS, nesse contexto que nós estamos atravessando? Você imagina se essa lógica da privatização ela tivesse avançado para campos essenciais, vamos assim dizer, né, da saúde ou da educação, como que nós estaríamos frente a essa situação agora, né? Com a ausência de leitos hospitalares que tiveram que ser improvisados, tudo com verba pública, né, vamos assim dizer, e com a iniciativa do poder público, né, se colocando à frente para oferecer condições mínimas de atendimento para as populações, né, principalmente nas áreas de epicentro da pandemia. São Paulo aqui é um dos casos, né. Então, eu acho que o discurso neoliberal, atualmente, acho que não há como fazer uma defesa dessas políticas neoliberais sem se ruborizar, né? Frente aos fatos, frente às condições que estão postas, não tem como a gente chegar e fazer uma defesa de privatizações, sendo que nós estamos vivenciando de forma concreta, de forma objetiva, a necessidade e a centralidade do Estado. E quando a gente coloca em Estado, é interessante que você fala, também não é um Estado que seja um representante das classes altas, da burguesia, enfim, mas um Estado que consiga, né, que se constituir, talvez esse Estado, ele ainda nem exista, e aqui no Brasil ele nem existiu, em momento algum, esse Estado que seja capaz de incluir essa população, que seja capaz de oferecer efetivamente aquilo que é propagado de diversas formas, efetivamente a cidadania, né, que ela não existe. Ela não existe. Para a maioria da população, ela efetivamente não existe. E quem pode ser o promotor dessa cidadania é um Estado que olhe por essas pessoas, as pessoas mais vulneráveis, as pessoas que mais necessitam. Sim, com certeza. Né? A questão é essa, né? Construir a gente ter um Estado, né, que realmente esteja comprometido com todo o território nacional, né, com a totalidade do território nacional, que não seja um Estado entreguista, né, privatista, que sirva aos interesses do grande capital lá fora, né, e não da sua própria população. Né? Bom, eu também queria falar um pouquinho com relação ao isolamento social aqui da cidade de Itapetininga, onde eu vivo, no interior do estado de São Paulo.
com aproximadamente 160 mil habitantes, e próximo... Um bairro de São Paulo, né? Tem né? bairros de São Paulo que são maiores que Itapetininga, só para ter uma dimensão, né, comparativa. Mas diga. Estamos aqui mais ou menos a 1 hora de distância de Sorocaba. Itapetininga agora pertence à região metropolitana de Sorocaba, né? E estamos a mais ou menos 170 quilômetros de São Paulo, capital. A gente sabe que a pandemia teve como epicentro a São Paulo, capital, e que agora, né, de umas semanas para cá, vem atingindo o interior. Algumas cidades do interior mais, outras menos, né? Eu costumo dizer que aqui foi implantada a quarentena, mas uma coisa que eu percebo é assim, no começo, quando foi implantada a quarentena, de maneira geral, o vírus não estava circulando aqui e as pessoas respeitaram a quarentena, né? A população respeitou, nas 2 primeiras semanas, mais ou menos. Mas agora que a gente está tendo casos aqui de Covid, né? A gente percebe que a população não está, de maneira geral, mais respeitando a quarentena. Ou seja, agora que o vírus está circulando na cidade, né, a população não vem respeitando a quarentena. Então, por isso que os casos no interior vêm, de maneira geral, aumentando, né? Agora, o que eu percebo em Tapetininga? Aqui nessa cidade, você tem um centro comercial, que é muito cheio de gente, mas que, de maneira geral, agora começou a reabrir, mas que estava fechado. Então, de maneira geral, você tem um centro, a região central da cidade, que tem todas as lojas, o comércio, onde se concentra muita gente. Como ficou fechado, então não teve concentração. Agora está ocorrendo a reabertura e as pessoas estão indo, aos poucos, de maneira geral, a essa rua do comércio, né? Mas, assim, numa cidade do interior, uma cidade de porte médio, né, médio para pequeno, a gente não tem grandes concentrações de pessoas, né? Eu mesmo estou aqui na casa dos meus pais e eu moro num bairro que as ruas são largas, e você não vê aglomerações de pessoas. Então, o vírus, ele gosta de gente concentrada, de gente circulando e aglomerada, né? Então, o interior tem um pouco essa vantagem, né, de não ter espaços para grandes aglomerações e concentração de pessoas, né? A não ser os bairros mais de periferia, né, e aí com aquelas famílias mais carentes que têm também, moram 10 pessoas numa casa, né, a avó, o avô, os netos, a mãe, o filho, a filha, enfim. Mas, então, assim, de maneira geral, é possível ter um pouco mais primeiro, de qualidade de vida, né? Mas também de possibilidade de não ficar em espaços com grandes aglomerações. Diferente da metrópole de São Paulo, né? Que, como eu falei, se você vai pegar um ônibus, é muito cheio. Eu morei aí já, né, 3 anos. Você pega um ônibus, é muito cheio. Você vai em determinados bairros de periferia, a densidade demográfica é muito alta, muita gente. Em supermercados é muito cheio. Então, né, o metrô também é muito cheio. Então, aqui a gente tem um pouco essa vantagem. Mas, de maneira geral, eu tenho percebido que uma parte da população segue o isolamento social, principalmente, acho que a classe média, que talvez receba mais informação, tenha mais acesso ao conhecimento. Agora, de maneira geral, nós estamos vivendo um momento que as pessoas não estão respeitando mais o isolamento social. Tem ido muito para a rua mesmo. E até recentemente eu vi uma postagem de um colega que é enfermeiro pedindo, por favor, que as pessoas respeitem ainda o isolamento social, porque está se correndo o risco de não ter aparelho respiratório para todo mundo. E ele mesmo estava comentando que alguns colegas dele já estão se contaminando com esse vírus, né? Sim. Então, aqui na cidade de São Paulo, essa semana começou o relaxamento, né, do isolamento social. E o que a gente nota é que é o que você falou, essa aglomeração no transporte público, enfim. E a
curva, né, de contaminações, ela segue ascendente, né? Ela não está em descendência. Então, muitas pessoas já evidenciaram, assim, um equívoco, né, de propiciar esse relaxamento do isolamento social neste momento. E tem a questão do consumo, né? E aí tem diversos aspectos. Por exemplo, essa semana, né, em diversos momentos, foram mostradas imagens aí do comércio popular aqui em São Paulo, a Rua 25 de Março, que é o comércio popular, enfim, né? E aí você vê aquela aglomeração das pessoas, tal. Nesse aspecto, existe uma compreensão desse fato, porque muitas pessoas que vão para essas áreas de comércio popular, que concentram uma série de atacadistas, enfim, são pessoas que adquirem mercadorias para revenda, enfim, e têm a sua fonte de trabalho, a sua fonte de renda através da comercialização e o repasse dessas mercadorias, né? Então, enquanto esse comércio não estava ativo, elas estavam sem alternativa, né, de aquisição de mercadorias. Por outro lado, você tem a questão dos shoppings também, né, que os shoppings as pessoas estavam fazendo fila para entrar no shopping, porque estava havendo um controle, né, do número de pessoas que podiam ingressar no shopping, né, um número mínimo de pessoas, né, para ingressar no shopping, e somente poderia ingressar outras pessoas na medida em que essas pessoas deixassem, né, não poderia haver um ingresso sem controle algum. E aí a gente fica pensando assim na dimensão, né, das cidades, como um consumo, né, ou o consumismo, melhor falando, assim, ele é algo também nocivo de alguma maneira, porque as pessoas elas são, o que a gente fica se perguntando, o que há, né, de tão imprescindível nesse momento num shopping center que você não possa renunciar, que você não possa abrir mão. Você fala, não, tudo bem, isso daí não é uma coisa, né? É tão necessária assim que eu preciso me deslocar, que eu preciso me arriscar e em função dessa situação. Então, esse paradigma de consumismo também, ele é algo, é uma coisa que a gente precisa repensar, a gente precisa entender, assim, outras formas da manutenção da vida, né, que não sejam perpassadas sob essas bases. Mas é um pouco difícil, né, porque os apelos também são muito fortes, as pressões que ocorrem são muito fortes. Essa abertura, por exemplo, evidentemente que a Associação de Lojistas, né, a Associação de Lojistas de Shoppings de São Paulo fez uma pressão enorme em função das datas aí de comemorativas de Dia dos Namorados, enfim, né, para movimentar o comércio. Existe o aspecto econômico, existem muitas pessoas que dependem desse trabalho, existe, né, mas existe também a questão da saúde, né, então, equilibrar essa situação é algo difícil, e as pessoas, elas vão, né? Então, na medida em que a prefeitura, o governo do estado, propicia esse relaxamento, eu acho que é temerário da gente notar que isso se torne uma bola de neve, né? Esse movimento das pessoas, então as coisas estão abertas, então tudo voltou à normalidade. Não voltou, né? Muito pelo contrário, a gente acha que talvez esteja num dos momentos mais problemáticos da pandemia aqui no Brasil, principalmente nas grandes cidades, né? E aí nós temos aí situações gravíssimas, né? Tanto na cidade de São Paulo, se a gente for pegar o caso de Belém do Pará, o norte do país também se mostra, eu vi dados agora recentes, que foram cartografados, inclusive, pelo Hervé, né? O professor Hervé da USP e tal, mostrando, assim, como que está a expansão da Covid, né, no território brasileiro. Então, são questões bastante delicadas, né? E são escolhas políticas, né? São escolhas políticas que perpassam, sobretudo no momento que a gente está vivendo de ano eleitoral, enfim. Com certeza, né? São escolhas que, ao nosso ver, escolhas equivocadas, né? Com certeza. É um problema mesmo a gente viver numa sociedade que a variável-chave é o consumo, né? Que o que movimenta a vida, o cotidiano das pessoas é o consumo. E, e aí, como fazer esse exercício, né? De pensar uma outra variável que não seja o consumo, para movimentar a vida, a circulação das pessoas. Né? Sendo que nós nascemos, crescemos, somos catequizados dentro dessa sociedade de consumo,
a todo momento fala para você compre, 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 né? Descarte, 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 para comprar outros produtos. Então, em que as pessoas encontram a felicidade, ou mesmo a felicidade efêmera, nas mercadorias. Né? O próprio professor Milton Santos falava que quanto mais artificializado o meio, quanto mais as nossas relações elas são permeadas por objetos, ou mesmo objetos e mercadorias, se a nossa relação é muito rodeada por mercadorias, desde um extrato de tomate, até uma máquina de lavar roupa, até um micro-ondas, até enfim, um automóvel, e se a nossa relação é uma relação de assim, você compra, usa e descarta, compra, usa e descarta, esse tipo de relação acaba se estabelecendo também com as demais pessoas, né? A gente começa a estabelecer relações também de descartar também as outras pessoas, né? Então, como sair dessa é uma boa pergunta, né? Como eu já falei, no mundo onde o que reina é a mundialização do capital. Né? Agora, uma coisa que também do título do nosso debate é a questão do pós-pandemia, né? A minha ideia é que o pós-pandemia só vai ocorrer, do meu ponto de vista, quando tiver uma vacina. A gente só vai ter realmente um momento de pós-pandemia a hora que nós tivermos vacina para todos, para todas. Né, e que a gente vai estar realmente imunizado, né, desse vírus. Aí sim a gente vai ter uma pós-pandemia. Caso contrário, enquanto ainda não chegou a vacina, nós vamos ter que aprender a conviver com esse perigo invisível que ronda as nossas cidades, né, que ronda a circulação das pessoas. Sim. Não sei como você vê essa pós-pandemia também, Rodrigo. Eu acho que num primeiro momento, assim, as pessoas tendem a redobrar, né, os cuidados com higiene, os cuidados sanitários, enfim, mas se nós observarmos que dentro desse contexto da pandemia, algumas pessoas já estão ignorando, né, e até duvidando, né, e nesse sentido, a maneira como o governo federal conduz, né, os trabalhos de prevenção, de contenção da expansão da pandemia, ela é desastrosa, porque o governo que deveria estar educando a população, deveria estar chamando a população, na verdade, ele deseduca, né? Ele põe em xeque, ele questiona. Quando você vê as falas do presidente, por exemplo, satirizando, ironizando ou minimizando os impactos dessa pandemia, quando você vê falas do presidente, por exemplo, incentivando as pessoas a irem aos hospitais para verificarem a veracidade das internações, da gravidade da situação, isso é absolutamente desrespeitoso. Absolutamente desrespeitoso. Essa semana, por exemplo, não sei se você chegou a ver, que uma ONG estava em Copacabana, fez um ato, enfim, na areia, fincando cruzes, né, que representavam as pessoas que haviam morrido pela pandemia, e uma pessoa foi lá e começou a arrancar as cruzes, falando que aquilo era uma invenção, que aquilo era uma mentira. Então, veja o grau que nós estamos em plena pandemia. Então, talvez eu vejo assim com uma certa ressalva. Assim, acho que talvez num primeiro momento exista aquilo que o pessoal está sinalizando como um novo normal, mas também eu acho que até que ponto que esse novo normal ele tende a se estabelecer a médio e longo prazo no Brasil, de forma rigorosa, de forma criteriosa, né? Tendo em vista o momento, que é esse momento, que é um momento de precaução, que nós deveríamos estar com cuidados redobrados, que não estão sendo obedecidos, né? E incentivados a serem desobedecidos ainda pelo governo federal, né? Que deveria estar fazendo um papel contrário a isso.
desde o início, né? O governo federal, ele, de maneira geral, aliás, o nosso presidente, desde o início, ele não colocou devido valor ao que seria a força dessa pandemia, né? Desde o início, ele, ele minimizou a questão da pandemia, né, no território. Agora, essa foi a escolha do Brasil, né? O Brasil Sim. escolheu esses governantes, né? Então, o que fazer agora, diante do que foi escolhido pela maior parte da população brasileira? Né? Não pela maior parte, né, mas por uma parte ali que foi uma parte que se mantém, né, de apoio popular até agora, e uma parte que foi manipulada, vamos assim dizer, né, que foi seduzida aí por uma série de aspectos de fake news, enfim, né. Então, eu estava conversando isso, inclusive, ontem com um grupo de amigos, né, a gente estava falando dessa ideia, assim, que o apoio ao governo federal gira atualmente, né, em torno de 30%. E aí começam a aparecer na internet esses movimentos dos 70%, somos 70% e tal. E aí eu comecei a questionar essa coisa, será que nós somos 70%, de fato? Será que essa 70%, esse 70% restante tem uma consciência política, tem uma clareza a respeito das principais linhagens ideológicas? Ou, desses 70%, quantos por cento também não estão alheios e estão indiferentes a questões do país, que não estão preocupados e que não conseguem associar as ações políticas e os impactos que ela promove na sua vida cotidiana? Né? Então, eu acho um pouco ingenuidade, somos 70%. Será que nós somos 70%? Será que nós não somos também um terço? Né? Um terço, e existe né, considerando, né, fazendo essa divisão de 3 terços, né, um terço está apoiando esse governo, um terço está contrário, satisfeito, e um terço pode estar completamente alheio, completamente indiferente, pode ter até alguma insatisfação, mas sequer consegue elaborar, consegue ter dimensão dessa insatisfação e consegue problematizá-la, né? Então é bastante delicado isso, né? Achar também que todas as pessoas que não estão com esse governo necessariamente defendem uma pauta progressista, né? Eu acho um pouco otimista, né? Até pensar dessa maneira. Sim. O fato da população, grande parte da população... Seria bom que estivesse, né? Que os 70% de fato tivessem pensando uma política mais num campo progressista, mas eu não sei. Eu me preocupo também com as pessoas que estão completamente alheios aos fatos, né? E a situação que está posta. O que faz parte também desse modelo de sociedade que a gente vive, né? Principalmente desse capitalismo brasileiro, né? Em que importa mesmo é consumir, comprar, e mesmo aqueles que têm uma inserção bastante precária no consumo também acabam, de maneira geral, aderindo a essa vibe de um imaginário do consumo, né? Então, pensar também numa consciência cidadã, de fato, é difícil nesse contexto, até porque nunca foi, de maneira geral, um projeto dos nossos governantes, né, das elites que estão no nosso país, né? Não foi... Se a população é assim, né, se a maior parte da população não tem essa consciência política, social, é porque se quer que ela continue assim, né? E agora, o meu pensamento também é o seguinte: esse governo que aí está, ele foi escolhido, ele foi eleito e era muito claro o discurso dele de um discurso que alimentava muito ódio e que era contra a população
elencou a população LGBT como a grande inimiga da família brasileira, né, da família tradicional brasileira, que bateu muito na população LGBT, que a gente já sabia que não tinha consideração aos índios, às florestas, enfim, a gente já sabia disso, né? Então, e que tinha um ministro da Economia né, que tinha um economista, que agora é o atual ministro da Economia, que tinha um posicionamento muito claro de uma proposta voltada para o neoliberalismo. Né? Então, isso de alguma maneira, estava claro também, né? Então, mas aí a questão, né, Ricardo? Eu acho que outra coisa também. né? A outra coisa também é assim, um desejo também, né, muito acalorado de uma parcela também significativa da população de querer os militares no poder. Né? Existe um desejo dos militares voltassem para o poder para estabelecer a ordem e o progresso, né? E de maneira geral, né? Então nós temos um ministro da economia neoliberal, né, que se apresentou o tempo inteiro como economista neoliberal, um presidente que teve uma atuação desconhecida do ponto de vista da maioria da população no Congresso Nacional, porque foi deputado federal, que a gente sabia que era um presidente que se aliou com os religiosos mais conservadores, se aliou com os grandes fazendeiros, e eles estão lá, os ruralistas estão lá, com a atual ministra da Agricultura. Então, e os militares estão no poder, junto com esse presidente. Então, você tem um economista, um ministro que atende ao capital financeiro, de maneira geral, a privatização, a venda do território nacional, uma ministra da Agricultura que libera agrotóxico a todo momento e que está ali representando os grandes latifundiários, o agronegócio, né? E os religiosos conservadores também que estão do lado dele. Sim. E a outra coisa que ficou muito clara também nessas eleições é que as pessoas de direita e extrema-direita aprenderam a protestar e ir para a rua e defender os interesses que eles têm. Então, tanto as pessoas de extrema-direita como de direita aprenderam a ir para a rua, a vestir roupa verde e amarelo e ir lá defender os seus interesses. Né? E a outra coisa que ficou muito clara é a possibilidade das pessoas, inclusive, expressarem a não preocupação com aquelas populações mais fragilizadas, né? Ficou muito claro que existem pessoas que são preconceituosas, que são racistas e que como que fala, estão agora eles acham que tem a possibilidade de expressar isso. Existem pessoas assim e elas estão se colocando assim no cenário nacional. E é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver com as pessoas da extrema-direita ou para alguma coisa para além do que é a extrema-direita. Na verdade, essas pessoas, né, que apareceram, né, não sempre existiram, mas que elas afloraram aí nesse cenário político desses últimos anos, elas são uma classe média em decadência, vamos assim colocar, né? Uma classe média que talvez tirou proveito, né, dos anos de governo do presidente Lula e tal, e da política que foi implementada no Brasil, né, que não conseguiu ser levada adiante, que não conseguiu se sustentar, e a partir do momento em que essa classe média passou a experienciar essa decadência, né, sobretudo em padrões de consumo, sobretudo em questões de renda mesmo, ela se viu destituída, né, da sua capacidade de consumo, enfim. E aí vem esse governo, quando você tem uma política que não é uma política efetiva, não é uma política econômica de desenvolvimento a médio, longo prazo,
você tem que você tem que sempre encontrar culpados, né? Ou culpados para os problemas da sua vida, né? E geralmente os culpados estão sempre no outro, né? Estão sempre nas pessoas que são as pessoas que são mais fragilizadas, que são as pessoas que são mais vulneráveis, né? A culpa é sempre atribuída a essas pessoas. Então esse governo, eu acho que ele conseguiu captar esse movimento, né? Ele conseguiu ver esse movimento de crise, né? Uma crise global, mas que de alguma maneira ela chegou ao nosso país também, e se construiu através desse discurso, que é esse discurso fascista mesmo, autoritário, né? Em que visa atribuir culpa àqueles que são vítimas das desigualdades que são sistêmicas, que são estruturais, né? Então, eu acho que um pouco foi isso, né? Ou seja, para se afirmar enquanto indivíduo destituído, né, de, de renda, de capacidade de compra, enfim, de possibilidades, você tem que se identificar. Então, eu acho que essas pessoas que estão na rua, na verdade, é uma congregação de pessoas pertencentes a uma classe que eu acho que se sentiu atingida pelo contexto de crise, e a resposta dela foi justamente se impor com base na violência, com base no autoritarismo, e ocupando as ruas aí, achando que esse cenário econômico, esse cenário recessivo econômico, ele vai se reverter com base em políticas autoritárias, com base de uma imposição autoritária, né? Sim. Eu acho que a gente está numa situação política extremamente delicada. Extremamente delicada. Eu tenho 44 anos e realmente não pensei que chegaríamos numa situação dessa. Ninguém imaginava, né? Imaginava. Se a gente falasse isso, sei lá, nos anos 90, né? Mesmo no ápice das políticas neoliberais, Fernando Henrique, todas as privatizações, né, da Companhia Vale do Rio Doce, do sistema Telebrás, de toda aquela situação, o neoliberalismo ele criou um campo também devastador, né? Ele foi abrindo aí uma frente devastadora, mas ainda assim não se compara com este neoliberalismo que está tentando se estabelecer aqui no Brasil, que ele vem com um componente extremamente autoritário, mais autoritário do que nunca. Então, o neoliberalismo, quando ele não consegue mais se estabelecer pelo convencimento, pelos argumentos, ele usa força, ele usa violência, ele usa truculência, né? E é o que a gente está assistindo neste momento, né? Ricardo, nós estamos aí em 1 hora de transmissão, eu acho que seria bom a gente já começar uns encaminhamentos, né? A gente começar, para não cansar demais as pessoas que estão nos acompanhando aí, eu acho que seria bom a gente fazer um encaminhamento, né? E aí eu deixo com você. Né? Eu acho que, primeiramente, foi muito boa a nossa conversa, né, Rodrigo? Eu e o Rodrigo, nós fizemos, enquanto ele fazia o mestrado na geografia, eu fazia o meu doutorado na geografia humana, lá na USP, então nós tivemos a possibilidade de conversarmos muito, né, compartilharmos conhecimento, morando juntos em São Paulo, né, estando na Universidade de São Paulo. E aí eu propus ao Rodrigo para a gente fazer essa conversa de forma virtual, porque eu achei necessária a gente fazer essa reflexão, essa primeira reflexão sobre o que está acontecendo na nossa cidade, né, nas nossas cidades, no Brasil e também refletindo um pouco a totalidade do mundo, né? Eu acho que o desafio está aí, né? Nós estamos no meio ainda de uma pandemia, uma situação delicada, né? Onde as pessoas mais carentes estão mais vulneráveis a tudo isso, né?
eu acho que essa pandemia, até a professora Maria Adélia, numa primeira análise que ela fez sobre a pandemia, ela falou que essa pandemia, esse vírus, ele chegou de avião, né? Ele chegou com aquelas pessoas que poderiam, que transitavam pelo mundo de avião, né? E chegou da China, foi para a Europa, e da Europa chegou aqui. E, no primeiro momento, também, eu acho que a fala quando eu conversei com a... Então, a professora Maria Adélia falou que esse vírus é danado, né? Ele chegou nos cruzeiros, de cruzeiro, né? Nos navios, de avião, e aí eu tive uma conversa também com o Rafael, um outro geógrafo, o Rafael Straporini, professor da Unicamp, em que logo no início, antes dessa pandemia chegar, ou começar a chegar no Brasil, ele me disse: Ricardo, quando essa pandemia chegar no Brasil, vai ser um grande flagelo, né? Vai ser um grande problema. As pessoas vão sofrer muito, né? Principalmente as pessoas mais pobres desse território, do território nacional, né? As pessoas mais pobres, de pedaços mais pobres do território nacional. Principalmente por um governo que está aí no poder e que nega, né, esse cuidado, principalmente com os profissionais de saúde, né, com os enfermeiros, com as enfermeiras, com os médicos e com as médicas. Eu acho que se realmente tivesse uma preocupação de fato com a vida, né, o governo teria como foco, né, o cuidado com as nossas enfermeiras, com os nossos enfermeiros, com os nossos médicos, com as nossas médicas, que estão na linha de frente dessa guerra. Isso seria uma prioridade para esse governo, se de fato ele estivesse preocupado com a vida. E a gente estaria, nesse momento, com possibilidades de poder amenizar o sofrimento das pessoas que estão adoecendo, né? E estão falecendo com esse vírus, dessa pandemia. Sim. E fazer o exercício de ver como que nós vamos conseguir sair dessa da melhor maneira possível, né? Sim. Essas são as minhas considerações para esse momento. E eu fico um pouco apreensivo, né? Porque se a gente for observar o que está acontecendo no mundo, né? A gente nota, assim, que a China, que foi a origem, né, do Covid, né, do coronavírus, assim, ela fez todo um trabalho de isolamento, enfim, fez toda uma série de ações, né, para tentar se livrar, né, da pandemia, e agora a gente observa já uma nova onda que está voltando à China, né, assim, mesmo com todos os cuidados, tal. Eu acho que o único país que conseguiu combater a pandemia de forma, assim, significativa, né? Eu acho que foi a Nova Zelândia, né? Que livrou completamente as infecções, enfim. Mas a gente vê que essa pandemia, ela vem em momentos distintos, ela vem em ondas, né? Então eu temo muito, assim, por tudo que a gente já está passando, né? Por todo esse horror, por toda a tristeza e toda a sensação que gera em nós, né? Porque nós, embora tenhamos o privilégio, né, de fazer o isolamento social, de ficarmos em casa, mas todos nós, eu acho que, de alguma maneira, conhecemos pessoas do convívio social e de realidades sociais muito distintas das nossas, que estão expostas, são trabalhadores e que não têm outras escolhas, outras opções, a não ser ir trabalhar, né? E isso eu acho que, de alguma maneira, nos afeta também, saber que pessoas queridas, assim, estão expostas, estão vulneráveis, né, à contaminação por esse vírus. Então, eu acho bastante... É ainda um momento de incertezas, né? Eu acho que nós não sabemos ainda o que está por vir. Nós não sabemos. Talvez a gente esteja caminhando para o término dessa pandemia, mas talvez não. Talvez não. Então, esses tempos de incerteza, eles nos causam muita apreensão, né?
muita apreensão, e na medida em que o tempo vai passando, outros problemas também eles tendem a tomar uma dimensão maior, sobretudo os problemas de ordem econômica, e sobretudo das pessoas que precisam e dependem exclusivamente, que vivem essencialmente, que não possuem nenhuma reserva, nenhuma poupança para atravessar esse momento, né? E nenhum amparo, o único amparo que se tem, né? Esse amparo desse auxílio emergencial, mas que muitas pessoas também não estão conseguindo receber, né? Não é toda a parcela da população que está sendo assistida por isso. Então, eu acho bastante... É um momento, eu acho que mexe com os nossos ânimos, né? Que mexe com a nossa... essa maneira de estar no mundo, né? Na maneira de como você se vê, como você vê o outro, né? Nessa frente ao mesmo problema, né? Sim, estamos aquela coisa assim, nós o que as pessoas disseram, né? Assim, nós estamos sob a mesma tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco, não. Assim, tem pessoas que estão num bote aí muito mais vulnerável, num bote com até alguns furos, né? Então, essa coisa que estamos no mesmo barco, não. Estamos sob o mesmo problema, mas de maneira distinta, né? E com privilégios bem distintos também. Um outro amigo meu, que é psicólogo, chegou a falar que nós estamos no Titanic. Né? Ele usou essa metáfora, que não é o mesmo barco, nós estamos no Titanic. A gente sabe que no Titanic existe uma clara divisão de classe social. Sim. Tá? Enfim, e a gente também fica afetado, porque, no meu caso, já estou tendo pessoas próximas, colegas, que estão com um tio doente, ou mesmo parentes meus também, que já perderam familiares com relação a essa doença, né? Então, já começa a chegar, né, isso já acaba se aproximando também mais da gente também. Então, é bem desagradável isso, né? Sim. Enfim, mas a gente continua conversando, vamos continuar estudando, né? Porque eu acho que a gente que estuda, nós que podemos estudar, precisamos falar, né? E isso também é uma maneira de ajudar nesse momento. Né? Acho que os estudiosos precisam colocar suas ideias nesse cenário que nós estamos passando hoje. Então, agradeço, né, Rodrigo, por esse encontro. Obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas aí que nos acompanharam ou que viram fragmentos aí da nossa fala, e espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar, de dialogar, de refletir, né? Eu acho que mais do que... Claro, as análises são importantes, né? Mas eu acho que na troca do diálogo, na troca de ideias, é que a gente vai construindo e vai complementando pontos, né? De compreensão da realidade. Sim. E sempre com o ideal de um mundo melhor para todos e para todas, né? Sim, sem dúvida. Sem melhor. dúvida. Um mundo, um lugar melhor, né? Tá bom? Então, muito obrigado. Até mais. Joia, Ricardo. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.